Olá, gente! A aula de hoje será sobre digestão dos nutrientes orgânicos no sistema gastrointestinal. Então, vamos iniciar a nossa aula falando sobre esses principais nutrientes ou macronutrientes orgânicos. Lembrando que na composição dos alimentos, nós ainda vamos contar com as vitaminas, os sais minerais, os eletrólitos e a água, ok? Aonde cada alimento vai ter as suas devidas proporções com relação a esses constituintes. Então vamos lá. Os carboidratos, as proteínas e as gorduras, como bem sabemos, são fontes de energia e também são responsáveis pela função estrutural do nosso corpo. Assim sendo, vamos falar um pouquinho mais sobre essa função energética de cada um desses nutrientes. Os carboidratos, eles são responsáveis pela geração de 4 quilocalorias para cada grama do nutriente. Da mesma forma, acontece para as proteínas. Então, cada grama de proteína é responsável pela geração de 4 quilocalorias. Já com relação às gorduras, esse valor calórico ele é maior. Por isso, as gorduras têm essa função energética mais expressiva. Levando em consideração os triglicerídeos ou triacilglicerol, para a gente ter uma ideia, cada grama vai ofertar 9 quilocalorias, ok? Bem, vamos falar um pouquinho mais sobre os carboidratos, certo? A proporção recomendada de carboidrato diário é de 40 a 60% da ingestão calórica. Porém, o que a gente observa é que nos países em desenvolvimento, o seu consumo ele vai ser inversamente proporcional ao nível socioeconômico, ok? Assim sendo, o consumo ele gira em torno de 300 a 500 gramas por dia, certo? E como vimos, cada grama é responsável por 4 quilocalorias. Fazendo o cálculo, nós temos aí a oferta de 1.200 a 2.000 quilocalorias por dia com relação a esse nutriente. Já as proteínas, a sua proporção recomendada fica entre 10 a 15 da ingestão calórica. Também nos países em desenvolvimento, nós vamos observar um consumo baixo, com a média aí de 50 gramas por dia, o que isso é, como podemos observar, fora da proporção que é recomendada, ok? Fazendo os cálculos, 50 gramas multiplicado por 4, nós temos aí a ingestão de 200 quilocalorias por dia. Já com relação às gorduras e lipídios, a proporção recomendada é entre 30% e 40% da ingestão calórica. Porém, também observamos no mundo ocidental um consumo exagerado desse nutriente. Então, perfazem aí 50% dessas calorias totais, aonde nós observamos a ingesta variando de 140 a 160 gramas por dia, certo? Então, consumo bem alto quando a gente multiplica pelo valor calórico de cada grama. Então, vamos seguir adiante. Digestão dos alimentos por hidrólise. Neste tópico, nós vamos estudar como é que acontece a hidrólise dos diversos macronutrientes com o intuito de disponibilizar moléculas menores, moléculas essas que podem ser absorvidas pelos nossos enterócitos, né, através da borda em escova que estas células apresentam. A gente viu em uma aula passada que o processo da mastigação tem a função de fracionar o alimento, possibilitando que as suas superfícies possam ser reduzidas e assim garantir a ação das enzimas. Pois bem,
A partir de agora, nós vamos estudar como é que essas enzimas, elas atuam no processo de desdobramento desses nutrientes, ok? Então, vamos lá. A hidrólise dos carboidratos consiste na conversão de polissacarídeos ou disacarídeos em monossacarídeos através da ação de enzimas específicas que vão catalisar a reintrodução de íons de hidrogênio e hidroxila obtidos pela água. Então, na representação aqui abaixo de um disacarídeo, nós temos a atuação de uma enzima hidrolítica digestiva que vai ser responsável por essa inserção. Percebam aqui os produtos, né, na forma monoméricas, aonde nós temos um monossacarídeo ligado a uma hidroxila e o outro monossacarídeo ligado aos íons de hidrogênio, ok? Na hidrólise das proteínas, enzimas proteolíticas, elas vão reinserir íons de hidrogênio e hidroxila das moléculas de água, uma vez que a gente sabe que são provenientes destas, nas moléculas de proteína para clivá-las em seus aminoácidos constituintes. Aqui vai ocorrer a clivagem da ligação peptídica, ok? Fazendo com que libere oligopeptídeos e, às vezes, aminoácidos. Vai depender da enzima proteolítica que vai atuar aí nessa proteína, ok? Com relação à hidrólise das gorduras, nós vamos perceber a conversão de triglicerídeos, que são gorduras neutras, através da ação de enzimas digestivas específicas pela inserção de 3 moléculas de água e formação de moléculas de ácidos graxos e glicerol. Digestão dos carboidratos. Então, a partir desse ponto, nós vamos estudar como é que acontece, como é que se procede os processos de digestão desse nutriente tão abundante e tão consumido por nossa população, ok? Bem, então aqui nós temos as principais fontes de carboidratos, né, presentes na nossa dieta. Nós temos a sacarose, que é um disacarídeo, é conhecido como o açúcar da cana, o açúcar de mesa. Ele se encontra em segundo lugar das principais fontes de carboidratos consumidos pela população, ok? E com relação à sua proporção relativa na dieta, ela corresponde a 30%. Já a lactose, que é também um disacarídeo presente no leite, é o açúcar do leite, é consumido por certos grupos, né, principalmente neonatos, lactantes. Fica em terceiro lugar na classificação aí dos alimentos mais consumidos pela população. Com relação à sua proporção relativa na dieta, ela é pequena, 10%, corresponde a 10%, ok? Já o amido, sim, o amido é a principal fonte de carboidrato consumido pela população, certo? Então, com relação à proporção relativa desse carboidrato na dieta, corresponde aí a 50%. O amido, ele é um polipeptídeo, ele vai ser formado pela amilose e pela amilopectina. A amilose corresponde aí a 20% da sua molécula e a amilopectina corresponde a 80% a 90% da composição dessa molécula, ok? Outras formas de carboidratos também vão estar presentes, mas em menor proporção. Por exemplo, a maltose, com proporção relativa de 2% na dieta, glicogênio, celulose, hemicelulose e pectinas, porém, a quantidade aí vai ser bem variável. Bem, outros carboidratos que são consumidos, né? A amilose, lembra que eu falei que a amilose é um componente constituinte do amido? Olha aqui presente, o glicogênio, o álcool, ácido lático, ácido pirúvico, pectinas, destrinas e derivados de carboidrato da carne em menor quantidade.
Bem, aqui nós temos uma representação de um componente que está muito presente nos alimentos de origem vegetal, que é a celulose, certo? A celulose, ela não vai ser desdobrada no nosso trato gastrointestinal, uma vez que nós, seres humanos, não dispomos de enzimas capazes de desdobrá-las, ok? Certas bactérias, elas conseguem ainda ter essa proeza, liberando ácidos graxos de cadeia curta ou voláteis, que podem ser absorvidos pelos colonócitos ou ser utilizados pela própria bactéria, ok? Assim sendo, a espécie humana, ela não produz enzimas capazes de hidrolisar a celulose, a hemicelulose, a pectina presente nos alimentos de origem vegetal. A sua contribuição aqui vai ser na formação de fibras. Fibras essas que vão ser muito importantes no processo de motilidade intestinal, ok? Digestão dos carboidratos, a ação da amilase salivar, ou alfa-amilase salivar. Bem, também é conhecida como pitialina, ela vai estar presente na saliva. A alfa-amilase salivar, ela vai ser sintetizada e excretada pelas células serosas, que são predominantes, como a gente viu, nas glândulas parótidas. Isso não quer dizer que as demais glândulas elas não vão produzir, aquelas mistas elas vão produzir, mas em uma porcentagem inferior, ok? Mas quem é responsável por um volume, uma quantidade significativa de alfa-amilase são as glândulas parótidas. Essa enzima ela vai hidrolisar o amido em maltose e oligômeros de glicose, maltose, maltotriose e dextrina alfa-limitada. Cerca de 5% do amido vai ser hidrolisado na boca até a deglutição do alimento. Outro ponto interessante aqui é que a alfa-amilase ela é uma endoamilase, ou seja, ela vai clivar as ligações glicosídicas que estão centradas no interior da molécula do amido, certo? Ela vai clivar as ligações alfa 1,4, certo? Aquelas que estão presentes, por exemplo, como foi falado, na amilase. A amilase é um componente do amido que tem uma sequência de aminoácidos retilíneos. Então, a atuação da alfa-amilase vai ser justamente nessas ligações alfa 1,4. Isso não quer dizer que não vai acontecer no componente do amido, que a gente também falou, que é a amilopectina. Vai acontecer, mas só nessas regiões onde acontece a ligação do tipo alfa 1,4, ok? As alfa 1,6, não são clivadas por ação da alfa-amilase, mas sim de outras enzimas de natureza hidrolítica que vai ter esse papel. Bem, então percebam que após a deglutição, esse alimento ele vai ficar temporariamente, durante 1 hora, armazenado na região do fundo e do corpo do estômago, certo? Durante esse período de tempo em que estiver ocorrendo esse armazenamento, nós não vamos perceber aí a inativação da enzima alfa-amilase com relação ao ácido clorídrico, certo? Porque é esse período de armazenamento mesmo. Então, aí o que é que vai acontecer? A alfa-amilase ela já está ligada, né, ocorreu já a ligação do sítio ativo da enzima com o substrato, então ela vai continuar atuando aí, né, promovendo a lise, promovendo o desdobramento do amido, ok? Então, sua atividade continua sobre o amido, no corpo e no fundo do estômago por até 1 hora. A atividade salivar, ela é bloqueada pelo ácido das secreções gástricas,
cujo pH será aí inferior a 4. Então, o que é que podemos observar aqui? Quando ocorrer os processos de motilidade gástrica, conhecido como a gente viu de sístoles antrais, então essa mistura do conteúdo vai acabar inibindo a ação da alfa-amilase porque o ambiente já vai estar desfavorável, vai estar ácido, ok? Cerca de 30 a 40% do amido é hidrolisado no estômago. Vamos seguir adiante e vamos falar mais um pouquinho agora da digestão dos carboidratos, mas com relação à ação da alfa-amilase pancreática, ok? Essa enzima, ela é mais potente do que a alfa-amilase salivar, até porque a alfa-amilase salivar, ela só vai atuar naquele amido que sofreu processo de cozimento, ok? Diferentemente do que acontece com a alfa-amilase pancreática. Então, é produzida pelo pâncreas e presente nas secreções pancreáticas. É idêntica à alfa-amilase salivar em termos de função, porém mais potente. Todo o carboidrato é digerido no duodeno, sendo convertido em maltose e outros pequenos polímeros de glicose. Quando o indivíduo ele sofre, por exemplo, de uma insuficiência pancreática em decorrência de fibrose cística, certo? O que é que vai acontecer aí? A atuação dessa enzima, ela não vai ter tanta importância quanto a salivar, certo? Só nessas condições, certo? Em que o pâncreas ele não está secretando de forma satisfatória por algum problema patológico. A digestão dos carboidratos, a ação das enzimas do epitélio intestinal. Bem, então nós vamos perceber que, como já foi falado, os enterócitos apresentam na sua membrana celular proteínas integrais, proteínas transmembranas, que têm atividade enzimática, que vão ser responsáveis pelo processo final do desdobramento do carboidrato. Essas enzimas, elas são de 4 tipos. Nós vamos ter a maltose, ou glicoamilase, a lactose, a sacarose, a alfa-destrinase, ou isomaltase, e ainda posso, como eu disse, 5, porque eu vou colocar mais uma, que é a trealase, certo? Que vai atuar sobre a trealose. Bem, essas enzimas, elas vão clivar disacarídeos e pequenos polímeros de glicose que vão ficar localizados na membrana da borda em escova dos enterócitos, como já foi falado. As enzimas contidas nos enterócitos, que revestem as vilosidades do intestino delgado, são, como eu falei, né? Lactase, sacarase, maltase, alfa-destrinase e coloquem aí a trealase, ok? São proteínas integrais das membranas dos enterócitos que estão lá constituindo os vilos intestinais. Os produtos finais da digestão dos carboidratos são todos monossacarídeos. Dos monossacarídeos gerados no processo aí de desdobramento final, nós vamos ter 80% de glicose. Lembrando que alguns autores, eles colocam aí 70, 80. A frutose e galactose, cada um aí correspondendo com 10%. Outros autores são mais generosos, colocam para a frutose cerca de 15% e para a galactose cerca de 5%, ok? Então, percebam que aqui é o processo final que vai se dar na borda em escova dos enterócitos. E o processo de digestão final dos carboidratos tanto vai acontecer na região do duodeno como na região proximal do jejum, ok? Bem, aqui nós temos uma tabela com as hidrolases de carboidratos da borda em escova. Então, percebam as enzimas, né? Lactase, sacarase, maltase ou glicoamilase
e alfa-destrinase ou isomaltase. A lactase, ela vai atuar sobre o substrato lactose e o produto da ação enzimática será a glicose e galactose, que serão absorvidos pela membrana celular do enterócito. A sacarase, ela vai ser responsável pela clivagem das ligações alfa-1,4 da maltose, maltotriose e sacarose, liberando glicose e frutose. A maltase ou glicoamilase vão ser responsáveis pela clivagem de ligações alfa-1,4 da maltose e maltotriose, liberando glicose. A alfa-destrinase ou isomaltase será responsável pela clivagem das ligações alfa-1,4 da maltose, maltotriose e ligações alfa-1,6 das destrinas alfa-limitadas, liberando glicose. E como eu falei, a trealase, ela vai atuar sobre a trealose, ok? Liberando também glicose. Digestão das proteínas. Então, agora nós vamos estudar como é que acontece o desdobramento desse macronutriente, desse nutriente, que vai nos fornecer aminoácidos, né, fundamentais para a manutenção do nosso corpo de forma estrutural e também, como vimos, vai ser responsável, em certos casos, para o fornecimento também de energia. No caso, nós vamos contar com o auxílio de enzimas hidrolíticas. Essas enzimas também são denominadas de enzimas proteolíticas porque atuam diretamente sobre esse tipo de nutriente. Ok? Então, vamos estudar um pouco mais sobre a digestão das proteínas. As proteínas da dieta alimentar são polímeros solúveis de aminoácidos, os quais estão conectados por ligações peptídicas. Essas ligações peptídicas são ligações que mantêm um aminoácido ligado a outro, que mantém esse elo. E quando é que esse elo vai ser perdido? Quando essas enzimas hidrolíticas, elas atuam de forma a liberar aminoácidos ou oligopeptídeos. Tipos e sequências de aminoácidos determinam as características de cada proteína. E a gente vai ver que nos processos mais adiantados da digestão proteica, com formação de dipeptídeos, tripeptídeos, há a necessidade de enzimas específicas para o desdobramento destas, ok? Aminoácidos essenciais são obtidos pela dieta, principalmente a dieta de origem animal. Mas isso não quer dizer que os alimentos de origem vegetal não concedam esses aminoácidos. Concedem. Agora, o indivíduo ele tem que ter uma diversidade de vegetais na sua alimentação para poder obter esses aminoácidos. Bem, na figura 1, nós temos os aminoácidos da dieta de ocorrência normal e aqui temos também aqueles que são essenciais que o indivíduo ele precisa obter por meio da dieta. São eles: lisina, histidina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptofano, treonina e metionina. Digestão das proteínas, a ação da pepsina. Nós vimos que a digestão inicial dos carboidratos acontece na boca e prossegue no estômago, sendo concluída lá no intestino delgado. Pois bem, com relação às proteínas, o início da digestão destas acontece no estômago. Então, o estômago é aquele órgão que apresenta todas as condições que são essenciais para que a pepsina ela possa atuar. Por que isso acontece? Primeiro, porque a forma que é secretada pelas células principais é uma forma inativa, é uma proenzima. Então, o ambiente ácido vai permitir que essa proenzima ela seja convertida, ela seja ativada em pepsina, ok? Então, vamos lá. É produzida pelas células principais, localizadas nas glândulas gástricas, que estudamos.
a qual é liberada quando a gastrina é ativada sob a forma de pepsinogênio, que é o precursor inativo. É especializada para agir no estômago, onde é ativada pelo pH baixo, variando aí de 2 a 3, sendo inativada em pH acima de 5. Atua na hidrólise da proteína colágeno, a qual é pouco afetada por outras enzimas proteolíticas. E aqui vale dedicar um pouquinho de tempo para explicar melhor. A fibra de colágeno, ela precisa desse desdobramento inicial nessa região, por intermédio da pepsina, porque garante que as enzimas dos segmentos seguintes atuem sobre ela de forma favorável. Quando nós temos situações de acloridria, que como vimos é uma redução ou até mesmo a ausência da secreção de ácido clorídrico, e a gente viu que o ácido clorídrico é de fundamental importância para a ativação da pepsina, nós vamos ter um comprometimento da digestão da carne, né? Porque as fibras de colágeno elas estão presentes principalmente nos alimentos de origem animal. Então, nós vamos ter um comprometimento da digestão desse tipo de alimento e, consequentemente, uma má digestão. Promove 10 a 20% da digestão total das proteínas, convertendo-as em proteoses, peptonas e outros polipeptídeos. Resumindo, oligopeptídeos. E aqui também vamos falar um pouquinho por que é importante a formação desses oligopeptídeos. Lembrando que certas células que estão localizadas lá no duodeno, no jejum, que são as células I, as células K, elas são ativadas por produtos da digestão proteica, por oligopeptídeos. E estas células vão produzir hormônios gastrointestinais que são de fundamental importância. Digestão das proteínas, a ação das enzimas proteolíticas pancreáticas. São produzidas pelo pâncreas e presentes na secreção pancreática, como já falei previamente. São responsáveis por grande parte da digestão das proteínas, a qual acontece no intestino delgado superior, duodeno e jejum proximal. Mais adiante eu vou falar um pouquinho mais. As principais enzimas proteolíticas são a tripsina, a quimiotripsina, a carboxipolipeptidase, a elastase e aqui também vamos colocar a ribonuclease e a desoxirribonuclease, ok? Então essas são as principais enzimas proteolíticas que vão desdobrar o alimento. A secreção pancreática ela é de fundamental importância porque ela vai desdobrar todos os nutrientes que chegam a essa região, que chegam no duodeno, né? Carboidratos, lipídios, proteínas. Então, por isso que essa secreção pancreática ela é de fundamental importância. Hidrolisam as proteoses, peptonas e pequenos polipeptídeos, liberando aminoácidos, liberando dipeptídeos, liberando tripeptídeos, tretapeptídeos. E aqui é interessante de se observar que essas enzimas que estão na forma ativa, elas são anteriormente encontradas na forma inativa. Nós vamos ter o tripsinogênio, o quimiotripsinogênio, a procarboxipolipeptidase e a proelastase. São formas inativas. A ativação vai acontecer no intestino delgado, porque as células que revestem as paredes desse segmento do trato gastrointestinal contêm uma enzima, que também é uma enzima transmembrana, conhecida como enteroquinase ou enterocinase, que consegue ativar enzimaticamente o tripsinogênio, convertendo em tripsina. E aí a tripsina, por sua vez, como a gente viu, vai ativar as demais proenzimas, liberando, né, as enzimas ativas. Também é interessante aqui de colocar que essas enzimas, elas tanto podem ser endopeptidases, como elas podem ser exopeptidases.
Por exemplo, a tripsina, quimiotripsina e a elastase, elas são endopeptidases, elas vão clivar as ligações peptídicas localizadas no interior da molécula proteica. Da mesma forma também acontece com a pepsina, certo? Ela é também uma endopeptidase. Com relação à exopeptidase, nós temos a carboxipolipeptidase. A carboxipolipeptidase, ela vai clivar os terminais C da molécula proteica, liberando o quê? Liberando aminoácidos. Digestão das proteínas, ação das peptidases do epitélio intestinal. Então, não só os carboidratos vão conter enzimas hidrolíticas presentes na borda em escova, mas também as proteínas são beneficiadas pela ação das peptidases que se encontram na borda em escova. São os processos finais do desdobramento da proteína que vai acontecer aí. Por isso que elas são tão importantes. Os enterócitos maduros expressam diversas peptidases na sua borda em escova. E aqui nós podemos citar as dipeptidases, as aminopolipeptidases. Tem autores que colocam como amino-oligopeptidases, aminodipeptidases, vai depender muito do autor, mas Guyton ele coloca como aminopolipeptidases. Importantes peptidases se projetam através da membrana do eritrócito, que foi como eu falei, né, a aminopolipeptidase e a dipeptidase. Hidrolisam polipeptídeos remanescentes em tripeptídeos, dipeptídeos e uns poucos aminoácidos, os quais são facilmente transportados para o interior do enterócito. Sim, todas essas formas elas vão ser absorvidas pelo enterócito, tripeptídeos, dipeptídeos, né? Aí mais adiante vocês vão perceber que no interior do enterócito nós contamos com endopeptidases, com enzimas hidrolíticas que vão desdobrar essas formas, né? Os tripeptídeos e os dipeptídeos liberando aminoácidos. Nós vamos contar com esses aminodipeptídeos e aminotripeptídeos que são responsáveis por esse desdobramento final, liberando os aminoácidos que podem ser encaminhados para os capilares que circundam essa região e até mesmo esses aminoácidos podem ser utilizados pela célula, pelo enterócito. Os aminoácidos constituem 99% dos produtos finais da digestão das proteínas e raramente peptídeos e proteínas inteiras são absorvidas. Só essas formas, viu? Dipeptídeos, tripeptídeos, tetrapeptídeos. Bem, o pH, ácido do estômago, ativa a enzima pepsina, a qual inicia a digestão das proteínas. O pâncreas libera as enzimas proteolíticas que completam a digestão das proteínas, transformando-as em aminoácidos ou oligopeptídeos. No duodeno, as células intestinais liberam a enteroquinase ou enterocinase, ativando o tripsinogênio e, consequentemente, as demais enzimas pancreáticas. E os enterócitos produzem peptidases que hidrolisam polipeptídeos remanescentes em tripeptídeos e dipeptídeos, e às vezes pode acontecer de um tetrapeptídeo também ser formado. Digestão dos lipídios. Digestão dos lipídios. Os lipídios são nutrientes que são encontrados em alimentos de origem animal. Também podemos encontrar em alguns alimentos de origem vegetal. E aqui é bom a gente observar uma pequena característica desse tipo de nutriente, que é a sua natureza hidrofóbica. Então, para que esse alimento ele possa ser desdobrado, nós contamos com uma série de estratégias que são promovidas pelo organismo para que esse processo assim aconteça. E aí nós vamos ver mais adiante o que é utilizado aí como estratégia para que ocorra a atuação das enzimas hidrolíticas que têm natureza hidrofílica
diferentemente do que acontece com os lipídios que têm uma natureza hidrofóbica. Então, como é que vai acontecer? Como é que vai operar esse processo de desdobramento dos lipídios mediante a essa condição, a esse ambiente que não é ideal para esse tipo de nutriente? Então, vamos estudar um pouquinho mais sobre a digestão dos lipídios adiante. Gorduras da dieta alimentar. Os lipídios eles podem ser encontrados tanto em alimentos de origem animal, como também nós podemos encontrá-los em alguns alimentos de origem vegetal. Com relação à ingesta diária de lipídios, as principais fontes são carne, óleo, manteiga, leites e derivados. E os tipos de lipídios que encontramos nesses alimentos são colesterol, que corresponde aí a 44%, os fosfolipídios, que representam 32%, e os triacilgliceróis, que representam 24%. Bem, dentre esses lipídios ou dessas gorduras, a mais abundante nos alimentos são os triglicerídeos ou triacilgliceróis ou gorduras neutras. Assim, o triacilglicerol é o principal constituinte dos alimentos de origem animal, ok? Com relação aos fosfolipídios, colesterol e éster de colesterol, eles vão estar presentes em pequena quantidade na dieta. O colesterol ele é um composto esterol que não contém ácido graxo, mas com características químicas e físicas de gordura. Por isso, o colesterol é colocado nessa categoria, nesse grupo. O colesterol ele é derivado das gorduras e é metabolizado como elas. Outro ponto que acaba colaborando para o seu ingresso nesse grupo. Digestão das gorduras. Emulsificação. A emulsificação é a primeira etapa da digestão das gorduras e consiste na quebra física dos glóbulos de gordura em partículas menores. Isso possibilita uma redução do diâmetro dessa gotícula e, consequentemente, um aumento na área de superfície, facilitando assim que as enzimas hidrolíticas, né, no caso a lipase, atuem sobre sua superfície, né, quando expostas. Bem, assim sendo, a emulsificação da gordura, ela tem início no estômago, o qual agita e mistura a gordura com os produtos da secreção gástrica. Isso é o que Guyton propõe. Outros autores, eles colocam que esse processo de emulsificação tem início na cavidade oral a partir do momento em que o alimento está sendo triturado com auxílio dos dentes e misturado com a saliva e posteriormente deglutido. Grande parte da emulsificação acontece no duodeno sob a influência da bile, que contém uma grande quantidade de sais biliares e de lecitina, que, como a gente viu, funcionam como detergentes biológicos. Então, vamos dar aqui o mérito à lecitina, que é o principal agente emulsificador e em decorrência da sua constituição química, né? São fosfolipídios, então a sua atuação com as moléculas, com as gotículas de gordura, acaba favorecendo a exposição das mesmas e a atuação das enzimas hidrolíticas, das lipases. Os sais biliares e a lecitina têm função de promover a fragmentação das gotas de gordura em pequenos agregados supramoleculares, aumentando assim a área de superfície da face lipídica. E com isso, nós vamos ter aí a atuação das enzimas hidrolíticas sobre essa superfície, facilitando os processos de desdobramento desses nutrientes. Digestão das gorduras, a ação das enzimas lipolíticas. Então, vamos iniciar falando sobre as lipases.
Então, de acordo com o órgão ou estrutura responsável pela produção, temos a lipase lingual e lipase gástrica. Essas duas lipases, elas são lipases ácidas, porque elas atuam em um ambiente ácido, que é o estômago. A lipase pancreática ela é a mais importante em decorrência do volume de secreção enzimática produzida pelas células acinárias pancreáticas. E a entérica ela está relacionada aí à borda em escova dos enterócitos. Todas essas enzimas, que são lipases, elas hidrolisam triglicerídeos a monoglicerídeos e ácidos graxos. O colesterol esterase é outra enzima, ela vai estar presente na secreção pancreática, a qual atua no duodeno. É secretado como uma enzima ativa e hidrolisa éster de colesterol, a colesterol e ácido graxo. Também vai hidrolisar éster de vitaminas e triglicerídeos. A próxima enzima lipolítica é a fosfolipase A2. Ela está presente também na secreção pancreática, a qual atua no duodeno. É secretada como proenzima, a qual é ativada pela tripsina. Então, a sua secreção se dá de forma inativada. Hidrolisa fosfolipídios a lisolecitina e ácidos graxos. Na cavidade oral, na boca, nós vamos contar com a lipase lingual, que é produzida pelas glândulas de von Ebner da língua, cujo pH ótimo de ação é entre 6 e 6,5. É interessante aqui de observar que essa enzima ela só vai desdobrar os lipídios lá no lúmen gástrico, ok? No ambiente ácido. O estômago apresenta a lipase gástrica, que é produzida e secretada pelas células principais, cujo pH ótimo de ação é entre 3 e 6, sendo uma enzima resistente à ação da pepsina. As lipases pré-duodenais, no caso a lipase lingual e a lipase gástrica, hidrolisam os triglicerídeos, liberando ácido graxo e produzindo diacilgliceróis. No fígado, nós vamos contar com a secreção da bile. Então, a bile é produzida pela atividade dos hepatócitos e também pela atividade das células dos ductos. Essa bile ela vai ser armazenada na vesícula biliar e, quando estimulada no período digestivo, ela vai ser lançada na região do duodeno. A função é emulsificar as gorduras restantes. Haja visto que ocorreu já previamente o processo de emulsificação em decorrência da agitação mecânica, da motilidade promovida no estômago, como também aconteceu lá na cavidade oral, mediante o processo de mastigação. É interessante também de observar que esse processo de emulsificação também vai acontecer no intestino, em decorrência da atividade motora desse segmento do trato gastrointestinal. A bile ela não tem nenhuma enzima e conta aí com os sais biliares e também com a fosfatidilcolina para os processos de emulsificação, permitindo a exposição, quando interagem com as gotículas de gordura, de sua superfície e aí a atuação das enzimas lipolíticas. O que é interessante também de colocar aqui é que, no caso da enzima lipolítica presente na região duodenal, é aquela de origem pancreática. E ela depende de um cofator, que é a colipase. A colipase também é sintetizada e excretada pelas células acinárias do pâncreas. Ela se encontra numa forma inativa, que é a procolipase, e lá no lume do intestino delgado vai ocorrer a sua ativação mediante a atuação da tripsina. Então, a tripsina vai ser a enzima que vai desdobrar a procolipase em colipase. A colipase não é uma enzima, ela é um cofator, ela vai se ligar à lipase, expondo a área de ligação, e essa área de ligação ela é exposta
mediante uma mudança conformacional da molécula, e aí, consequentemente, essa lipase pode desdobrar os lipídios, porque ela vai funcionar como elo de ligação e podendo aí participar dos processos de desdobramento dos lipídios. Pâncreas e intestino delgado. Então, nós vamos contar com a lipase pancreática e a lipase entérica, que, como eu falei, a lipase pancreática, ela precisa para a sua ação de um cofator, que é a colipase. Sem esse fator, a lipase não pode atuar sobre a superfície dos lipídios que são expostos por meio das micelas. Bem, então assim sendo, a lipase pancreática e a lipase entérica, elas vão hidrolisar os triglicerídeos, produzindo ácidos graxos e monoglicerídeos. Micelas mistas. O que são essas estruturas? São agregados cilíndricos com 3 a 6 nanômetros de diâmetro, compostos por 20 a 40 moléculas de sais biliares e produtos da digestão lipídica. Ou seja, nós vamos contar aí com os fosfolipídios, com monoglicerídeos, com colesterol, vitaminas lipossolúveis e ácidos graxos livres, certo? Então, com os produtos da digestão lipídica. Antes disso, nós vamos contar também nos processos de emulsificação com a formação de vesículas multilamelares e também unilamelares, certo? As micelas mistas, elas já são produtos finais e são elas que vão expor esse conteúdo da digestão lipídica ao enterócito, né? Onde ali o ambiente não é muito favorável para esse conteúdo lipídico. A função: removem os produtos da hidrólise de triglicerídeos, fosfolipídios e ésteres de colesterol das adjacências das partículas em digestão. São meios de transporte carregando os produtos da hidrólise das gorduras para a borda em escova do epitélio intestinal e aceleram a digestão de gorduras. Assim sendo, as micelas mistas, elas também garantem que esses produtos da digestão permaneçam nas suas formas monoméricas e evitam que ocorra o agrupamento novamente dessas moléculas e, consequentemente, formação das suas formas mais complexas. Na clínica, intolerância à lactose. Definição: é a deficiência na capacidade de assimilar lactose da dieta. Então, alguns indivíduos podem apresentar essa condição. As causas: pode ser de natureza congênita, acometendo os recém-nascidos, ou programada geneticamente, induzindo redução ou desaparecimento total da lactase na borda em escova após o desmame. Os grupos étnicos que são acometidos: os afro-americanos, asiáticos, hispânicos e indígenas. A nossa população brasileira, em decorrência da miscigenação, apresenta uma alta incidência com relação à intolerância à lactose. Sintomas: diarreia osmótica, distensão abdominal, cólicas, flatulência. Podem ocorrer outros sintomas pouco definidos, como, por exemplo, constipação intestinal. Fatores que determinam as variações individuais dos sintomas na intolerância à lactose. São algumas das variações. Por exemplo, as variações na velocidade do esvaziamento gástrico. Então, tem indivíduos que têm um esvaziamento mais lento, outros têm um esvaziamento mais rápido. E isso acaba também determinando alguns sintomas relacionados à intolerância à lactose. O tempo de trânsito intestinal também é outro fator. A capacidade das bactérias do colo de metabolizarem a lactose. Essas bactérias, elas colaboram aí no desdobramento da lactose por meio de enzimas que elas contêm. Vão fornecer aí ácidos graxos de cadeia curta ou ácidos graxos voláteis, bem como dióxido de carbono e gás hidrogênio.
esse dióxido de carbono vai constituir aí, né, os flatos, e o gás hidrogênio ele cai na corrente sanguínea e vai ser eliminado através da respiração. Tratamento: redução ou eliminação da ingestão de leite e seus derivados, utilização de laticínios tratados comercialmente com lactase ou utilização de suplementos orais de lactase. Então, hoje o indivíduo que sofre de intolerância à lactose dispõe de produtos no mercado que permitem ele consumir sem causar nenhum daqueles sintomas que são bem desagradáveis. Quem tem intolerância à lactose sabe muito bem como é, ok? Bem, então aqui nós temos as referências bibliográficas. As imagens foram obtidas desses sites. E aqui a gente conclui a nossa aula.